stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, obrigado por estar conosco, mais um Quarta Convida. Você sabe que todas as nossas quartas-feiras, já aí há quase 2 anos praticamente, têm sido marcadas por uma diferença, né? Uma quarta que traz vida, sempre uma palavra interessante, uma conversa interessante, uma entrevista, visando o Cristo, Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Então você é bem-vindo nesse Quarta Convida, que sobe toda quarta-feira a partir das 20 horas, no YouTube da Ibrave Tremembé. Fica lá, você assistir quantas vezes quiser, quando quiser, fica lá para você poder acompanhar. Hoje estarei fazendo a segunda parte da chamada que nós tivemos na última quarta-feira, que é Você é um escolhido? Né? Então hoje é a segunda parte. Só pegando um gancho, para você que está vendo Quarta Convida hoje e não viu da semana passada, seria interessante você ver. É curtinho, uns 15 minutos, porque é a introdução do que eu vou terminar de falar hoje. Mas, para a gente pegar o caminho, nós falamos um pouquinho sobre você ser escolhido. E 3 situações são interessantes. Você quer ser escolhido e foi escolhido. Você quer ser escolhido e não foi escolhido. Você não quer ser escolhido e não foi escolhido. Então eu coloquei ali alguns exemplos de situações corriqueiras do dia a dia. Coloquei inclusive exemplos particulares meus, né? Experiências particulares que eu tive na minha vida profissional, na minha vida ministerial, eclesiástica. Enfim. Por que esse assunto é tão interessante? Porque o escolhido nesse momento, o escolhido aí, é aquele que ele tem uma relação com a questão da salvação eterna. Olha, eu diria para você, com muita propriedade, que se você fizesse uma pesquisa, uma análise profunda sobre a realidade, a certeza, a convicção de cristãos, do que cristãos têm a respeito da vida eterna, seria uma surpresa absurda. Porque muitos entendem a vida eterna como uma vida de regalias. Outros entendem a vida eterna como uma vida de riqueza, etc. Outros não entendem a questão da vida eterna, não sabem o que representa a vida eterna. A eternidade, né, melhor dizendo, a expressão melhor seria a eternidade com Deus, com Jesus. Então, a questão de você ser um escolhido entra nessa linha de pensamento. Quando eu estava me preparando para esse segundo episódio, eu me lembrei de uma série americana chamada The Chosens, que significa Os Escolhidos. Eu assisti uma boa parte dos episódios, acho que a grande maioria. E é interessante porque o personagem que faz o Jesus Cristo, ele vai escolhendo os caras, ele vai chamando os caras, ele vai tirando os caras, né, como é que fala? Do ambiente normal deles, vai trazendo esses caras aí de uma forma interessante para o meio que é o meio da obra, do ministério. Então ele sai convidando, ele sai lançando uma palavra para essas pessoas e dentro dessa palavra, dentro disso, o que ele está fazendo? Ele está escolhendo pessoas que estão lá no seu trabalho, que estão lá nos seus afazeres, que estão lá com famílias. Então ele está escolhendo essas pessoas para uma mudança brusca no segmento da vida, uma mudança repentina no segmento da vida. Então, quem pratica a escolha? O Cristo,
o Jesus, né? E isso aí não é uma invenção do cara que fez a série. Isso aí são baseado, muito bem baseado nos evangelhos. Evangelhos de São Marcos, São Lucas, São Mateus, São João, né? Em que o Cristo ele vai passando e escolhendo. Os critérios são os critérios dele. Ele não escolheu João porque era o melhor cara em homilética, falava bem. Ele não escolheu um Pedro porque era uma garantia de fé. Ele não escolheu um Mateus porque era uma confiança no caixa do grupo. Então ele escolhe até mesmo fora dos padrões que seriam os padrões da escolha humana. Por quê? Porque com isso também ele está mostrando, ele está dando a dica de que quem escolhe, quem chama é ele. Né? Ele escolhe, ele chama, e a partir desse momento vai haver um trabalho na vida dessas pessoas. Então isso é muito interessante. Por que Jesus chamou o apóstolo São Paulo? Pelas qualidades do apóstolo São Paulo. Por que qualidades? Ele perseguia, ele matava, ele consentiu na morte de muitos cristãos judeus. Né? Então, se você fosse pegar a grosso modo, nossa, não teria como você escolher o apóstolo São Paulo para ser um dos escolhidos. Mas parte de quem? Parte de Deus. E isso é muito interessante, porque essa sombra, ela também existe no Antigo Testamento. Vamos lá dar uma rebuscadinha no Antigo Testamento para a gente ver alguns exemplos? Então vamos lá. Deus olhou para o mundo e falou, eu preciso de um cara aí. Preciso de um cara aí que eu encontre descanso nele, porque o homem pegou um caminho estranho aí, eu preciso recomeçar a coisa. Ele olha e encontra um cara, esse sim que tinha algumas características que ele queria, e escolhe esse cara. Estou falando de Noé, que o próprio nome significa descanso, consolo. Então, ele encontra em Noé o descanso, o consolo, e ele escolhe Noé. Diferente de Abraão. Abraão talvez não seria o melhor cara. Né? Por que ele escolheu Abraão? Uma questão particular de Deus, a onisciência de Deus. E o que ele faz? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e nesse lugar você será uma grande semente frutífera, que vai florescer uma grande descendência. Então vejam, as questões são interessantes. Você vê Elias e Eliseu, os dois profetas, caminhando ali. E Eliseu, ele era mais ou menos um aprendiz de Elias. Naquela época não tinha escola, né? Então o cara aprendia na raça, ali do lado, na experiência. E ele fala, meu senhor, eu quero continuar a tua obra. Você vai ser tomado e eu quero continuar. Então Elias dá uma série de situações falando, olha, se você fizer tudo isso, talvez você seja escolhido. E aconteceu que ele foi se mantendo ali, e dos requisitos era ver o Elias sendo ascendido aos céus, né? Sendo assunto aos céus, e ele então passa então a seguir o ministério do profeta Elias, agora o profeta Eliseu. Então olha que interessante, né, gente? Os critérios são muitos e diferentes. Se nós fôssemos levar pela meritocracia, ou pelo mérito, talvez muitos discípulos não teriam sido chamados, o próprio apóstolo São Paulo, o próprio Abraão, né? Mas a escolha ela vem de Deus, e é uma coisa assim que nunca ninguém vai compreender. Tem gente que fala, não, chegar no céu eu vou perguntar, tem certeza, né? Se o céu vai ser isso aí que você está pensando? Você vai chegar lá questionando, batendo na mesa, né? A eternidade, a sua visão de eternidade é essa? Você precisa estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Então, é interessante, a questão da escolha, ela é particular de Deus. Por isso que a gente lança a semente do Evangelho. Você não sabe em que lugar a semente ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai vingar, né? Como diz o caipira, a semente vingou, ou seja, ela pegou na terra, ela cresceu, ela vai dar uma árvore, ela vai dar uma hortaliça, ela vai dar uma verdura, alguma coisa, ela vingou, ela pegou na terra. Então isso é muito interessante para nós, porque nós temos uma visão às vezes muito humana, né? Muito humanizada, muito mundana do que é a eternidade,
A gente acha que é a gente que ganha as pessoas para Jesus. Eu ganhei o cara para Jesus. Não, você lançou a semente. Quem ganha o cara para Jesus é o Espírito Santo. Não é você que convence o cara, é o Espírito Santo. Se foi você que convenceu, está errado. Não é verdade? Está errado. Você não pode convencer ninguém. Você lança a semente. E o Espírito Santo fala, não, esse é um escolhido. Eu vou trazê-lo para o meu lado, porque ele é um escolhido. Então, quando eu escolhi esse tema aí, eu falei, é um tema bacana. É lógico, eu estou aqui dando uma pincelada. Isso aí talvez seja fruto até de um livreto que eu estou... Tá metade pronto já. Eu ia fazer um livro, estava escrevendo um livro. As pessoas leem muito pouco hoje em dia. Ninguém tem saco para ler hoje em dia. Então, o que eu pensei? Eu falei, vou fazer um livreto, uma coisinha de 50, 60 páginas no máximo, que a pessoa lê rapidamente, pode voltar para estudar. E tá aí, tá em processo aí de confecção esse livretinho, onde eu vou abordar um pouquinho mais a questão do escolhido, né? Eu falei, vou deixar dar uma passadinha nesse Quarta Convida para trazer esse tema interessante e essa pergunta. Você se olha no espelho, você fala, tá aí um escolhido de Jesus. Tá aí alguém, né? Um homem, uma mulher, que vai passar a eternidade ao lado de Jesus. Olha, muitos cristãos, muitos pseudo-cristãos, né? Pseudo-cristãos, principalmente evangélicos, já não pregam mais essa certeza. Você ficaria assustado de ver o liberalismo que entrou e coloca em dúvida essa certeza. Não, a gente acha que vai. Não, a gente prega isso, não é? Não. Seria um absurdo você estar vivendo o evangelho, praticando o evangelho, sem essa certeza. Pô, que vantagem que você tem? Ah, não, que você não vai ficar nunca doente, que você vai prosperar. Exatamente isso que o diabo quer que você pense. Né? O diabo quer que você pense que o mundo se resume a 70, 80 anos de vida aqui nesse mundo, onde a grande maioria vai passar aqui, ó, suando para sobreviver. Né? E uns poucos abençoados, aí vamos dizer, vão ter uma vida um pouco mais regalada. Não é verdade? Então, eu paro para pensar com você. Você é um escolhido? Ah, mas você não pode ter certeza. Eu tenho certeza. Ah, mas você não pode ter certeza. Tá bom. Eu tenho certeza como eu vejo o meu semblante no espelho. Tenho certeza que eu sou escolhido. Tenho certeza que quando eu fechar os olhos aqui, nesse mundo, eu vou abrir os meus olhos lá junto ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu nunca brinquei de evangelho. Eu sempre vivi o evangelho. Né? Existem questões particulares. Tem igreja que berra mais, tem igreja que é mais silenciosa, tem igreja que a mulher tem que usar saia até lá a canela, tem igreja que é um pouco mais... Isso não é questão de salvação, são costumes. Cada um tem o seu costume. Tem cara que fala que você não pode usar isso aqui, ó, bonezinho, né? Por que não pode usar boné? Que isso vai interferir na tua espiritualidade com Deus? Então, essas questões bestas, secundárias, terciárias, elas estragaram o evangelho com o passar do tempo, principalmente no Brasil. O Brasil é muito apegado a misticismo, o Brasil é muito apegado a costumes errados. Então ele fala, o cara não vai para o céu, que fez uma tatuagem, o cara não vai para o céu, que está de boné na igreja. Quem somos nós? A garantia de ser escolhido ou não é tua. É você olhar no espelho e falar, você é um escolhido, meu amigo. Você é uma escolhida, minha amiga. E ponto final. Eu não tenho que olhar para a vida da pessoa e falar, não, pelos frutos vou conhecer. Lógico, você olha um bandido praticando crime, você sabe que o cara é um criminoso, é um bandido, precisa ir para a cadeia, pagar os delitos que ele fez, não é verdade? Você vê uma pessoa dentro da igreja que não frutifica, você pode até duvidar da salvação dela, mas você não pode chegar e falar, você vai para o inferno. De jeito nenhum. Quem manda para o céu ou para o inferno é o Cristo. Né? E é o caso que até os últimos momentos da vida das pessoas nós estamos orando para que o Senhor possa alcançá-las, né? Naquele momento final, às vezes está agonizando, está lá moribundo numa cama, e você vai, faz uma oração, e às vezes a pessoa reconhece Cristo como Senhor e Salvador. Então a questão ela é particular. O homem começou a missão dele. Aí ele viu um Pedro, ele falou, ninguém escolheu esse cara aí, mas eu vou escolher. Ele viu o Mateus lá, na coletania dos impostos, ele falou, isso aí ninguém quer nem passar perto dele, mas eu vou escolher ele. Não é verdade?
Ele viu um Paulo lá consentindo na morte de Estevão, consentindo na morte de vários cristãos, de vários judeus. Ele falou, esse aí para mim é um vaso precioso. Se nós tivéssemos lá do lado, a gente ia contender. Não, esse aí não. Esse aí usa boné. Não, esse aí tem uma tatuagem no corpo. Não, esse aí... Não, nós temos os nossos padrões, mas ele tem o dele. Graças a Deus, né? Que ele tem o dele. Então, a gente precisa pensar um pouquinho. A escolha, a certeza que você é um escolhido ou não, ela é 100% particular. Você não vai garantir a salvação de ninguém. Você vai garantir a certeza da tua salvação. A certeza de que você é um escolhido de Jesus. Tá bom? Uma pinceladinha aí que eu tô dando num assunto tão bacana, tão forte, tão profundo, mas a gente vai se aprofundando um pouquinho mais. E quem sabe a gente volta a esse tema, né? Um tema bacana. Quem sabe daqui a algum tempo eu vou estar com o livretinho, eu volto aqui até fazer uma propagandinha do livretinho. Por enquanto eu paro aqui, dou o meu abraço para você, minha oração é que Jesus esteja abençoando você, sua família, sua casa, a sua vida e te guarde nele, Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo nosso Quarta com Vida. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart